ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Olá, querido povo de Deus, nós estamos abrindo o Padre em Missão Santa Catarina de Sena. Nós chegamos, estamos aqui aos arredores da grande Basílica de São Domênico, mas isso fica para depois. Vou ter um encontro com os peregrinos, vou ter aquele momento de oração para contextualizar. Agora, você está vendo algumas imagens de Siena, que fica no coração da Itália. Nós estamos no coração da Itália e aqui aconteceram 2 milagres eucarísticos e também a vida dessa grande doutora da igreja. Grande porque se colocou nas mãos de Deus. Agora nós estamos indo para a igreja, a Basílica de Santa Catarina de Sena, depois para a Igreja de São Francisco e, por fim, nós iremos para a Igreja de São Domênico. Você vai entender que são 3 igrejas importantes. Vamos lá, gente, que o tempo é curto, evangelizar é preciso e fazer Padre em Missão também. Bom, nós estamos aqui, esse é um bairro onde eram os trabalhadores. E esses trabalhadores, o que eles faziam? Eles trabalhavam com lã, tintureiros e trabalhavam. O pai de Santa Catarina de Sena dizia que o Alberto também era um trabalhador com lã. Com lã. Com lã. Família dos bem em casa. Por isso, como você vai saber, era muito pobre, 25 filhos. E Santa Catarina era uma delas. A penúltima. A penúltima. Muito bem. Vamos lá. Nós estamos descendo aqui e, se você observar, é uma cidade feita todas de tijolos, né? E olha que impressionante, lá é a Duomo, na verdade é a catedral, né? Catedral. Como chama a catedral? Dedicada à Assunção de Maria, Santa Maria Assunta. Santa Maria Assunta, que está no morro do? Está na colina de Castelvecchio, a parte mais antiga da cidade. A parte mais antiga do Castelo Velho, do Castelvecchio. Então nós vamos entrar agora nas ruas de Siena. Vem comigo. Evangelizar é preciso pela TV Evangelizar de Comunicação. Um privilégio que nós temos graças a você, querido associado, que nos ajuda. Continue nos ajudando. 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 1. Você sabe, eu saio Padre em Missão, vou fazendo santuários italianos e eucarísticos e levo a equipe comigo para dividir com você esse momento forte de evangelização. Você não deu tempo ainda, não tem condições de vir? A TV Evangelizar leva até você. Conforme a gente vai andando, gente, é algo impressionante, porque você vai passando por ruelas e você vai vendo vários oratórios, coisas lindas aqui, é tudo de pedra, é algo impressionante. E você vê, é muito antigo. Aqui são brasões, né? Nós temos de famílias nobres. São detalhes, são pequenos mil. Nós estamos praticamente, é a Idade Média, né? Exato. É a Idade Média. Praticamente não, realmente.
nós passamos aqui, que nós estamos... Aqui foi a casa, claro que não é a casa original. Aqui nasceu Santa Catarina de Sena e depois foi construída essa linda arquitetura para que as pessoas pudessem vir rezar. E daqui que foram tiradas algumas coisas que nós vamos ver nos relicários, tá certo? Eu já vou aproveitar e vou fazer uma foto aqui para o meu Instagram. Você acompanha o Instagram? Sempre, é tudo intercalado, gente. É aquela história, evangelizar é preciso com todas as formas. Então aqui, lugar de nascimento de Santa Catarina. Eu estava subindo a ladeira Orva, gente, ó. Pensa não, canseira. Mas aqui nós estamos diante de um prédio que é o banco mais antigo em funcionamento do mundo. Nós temos que lembrar que Siena teve tanto é que entrou em guerra com Florença, com os Médicis, que acabaram dominando. Mas aqui tinham muitos banqueiros, não é? Muitos banqueiros a partir do século XIII. Esse edifício é de 1492 e é o único ainda funcionante. Mas o banco já existia na Toscana faz 2 séculos, em Siena e em Florença. São as primeiras instituições bancárias. Queria dividir isso com você. Nós estamos indo... mudamos o roteiro. Nós estamos indo primeiro para São Francisco e depois... Milagre Eucarístico. E depois na Praça do Campo. Aí, vamos em frente. Muita gente, muito turista. E você da TV Evangelizar comigo aqui. Vamos lá. É algo impressionante. Você vira para a direita, esquerda, de repente você está no meio de um centro com lojas de marcas atuais, de repente você vira direto do túnel do tempo. De novo, ó, medieval. Tá aparecendo o pessoal ali, mas, gente, é assim. Vamos lá, olha, uma viagem no tempo. Chegamos. Aonde chegamos? Dá para ver, São Francisco. São Francisco, olha que lindo, gente. Nós estamos chegando aqui na igreja de São Francisco, onde tem o milagre eucarístico. São 2 milagres eucarísticos aqui, né? Sim, 2 milagres. Este é o... Esse é o da Idade Média, quando foram roubadas numa igreja de Siena 357 hóstias. Hóstias, isso. E as encontraram depois de 3 dias. Misturada ali no... dentro de outra igreja famosa da cidade, intactas. Intactas. Milagre. Pessoal, chegamos num lugar de muito respeito. Então, é um milagre eucarístico. As hóstias foram roubadas e foram 300 e pouca, hoje são 232 que restaram. Vários testes já foram feitos, elas continuam quimicamente imutáveis. Como diz um padre historiador, o tempo parou aqui. É presença de Deus. São João Paulo II. Senhor Deus, nós estamos nessa igreja do milagre eucarístico. Dai-nos, Senhor, mais amor à Eucaristia. Dai-nos um coração adorador. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E eu quero rezar por todos os que estão nos acompanhando, esse Padre Missão.
Dai-nos mais amor, Eucaristia, fome de Deus, sede de Deus, anseio de Deus. Amém. A gente chegou, está muito escuro, mas acho que vamos conseguir ver. É o milagre que remonta a 1730, 300 e poucas hóstias, hoje 223 hóstias que estão aqui. Eu repito, aqui. É aquilo que a ciência não consegue explicar. Eu volto a dizer, e não venho aqui dizer os anos, foram submetidas a muitos estudos químicos, biológicos, físicos, e os papas não mediram, inclusive o arcebispo daqui não mediram esforços para explicar. Não tem. Porque não tem explicação, não é real? Porque não ficamos com aquilo que Deus quer nos dizer? Ele cumpriu o que prometeu na palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Tomai e comei, tomai e bebei. Reza comigo. É muita emoção, gente. Olha, eu confesso, estou emocionado porque são sinais de Deus no céu, do céu. Deus precisa de milagre? Não. Eu preciso. Você precisa. Que o joelho se dobre diante dos milagres que Deus nos dá. Que o coração se curve na fé que nos falta. Senhor Jesus, eu vim até aqui trazer esses peregrinos para que aumente a fé, aumente o amor à Eucaristia. O que eu te peço, Jesus, que todos aqueles que estão nos acompanhando tenham mais amor à Tua presença real. Tire a incredulidade, Senhor. Ladrões aqui entraram, cometeram sacrilégio. Mas eu fico pensando em tantos ladrões, corações impuros, corruptos. Até me coloco, Senhor, de celebrações mal feitas, mal preparadas. Eu me torno um ladrão da Sua santidade e cometo também um sacrilégio, Senhor. Dai-me mais consciência da Tua presença. E obrigado, Senhor, por esse sinal. Mais de 280 anos aqui, presente, dizendo aos incrédulos que somos nós, eu prometi, eu cumpro, sou eu mesmo, eu estou na Eucaristia. Dai-nos sempre deste pão. Só uma curiosidade, aqui são claustros que acolhem os peregrinos. Então, os peregrinos que vêm para fazer essa experiência eucarística podem pernoitar, dormir aqui. Então, é uma casa de acolhimento dos peregrinos. Só para registrar que acolher também é uma forma de evangelizar. Vamos sair por aqui? Nós estamos tendo imagens exclusivas de Santa Catarina, onde acontecia as reuniões, as capelas. Aqui nós estamos entrando na igreja que está em cima da casa de Santa Catarina de Sena, aonde está a cruz que provocou os estigmas em Santa Catarina de Sena, que essa cruz vem da cidade de Pisa. Vamos entrar.
Senhor, pelas tuas santas chagas somos curados. Que destes a Santa Catarina os santos estigmas das santas chagas. Fazei-nos mergulhar nessas santas chagas e oferecer nossos sofrimentos, nossa vida, para que seja realmente um serviço a Deus da obediência. Por tuas chagas fomos curados, por tua cruz fomos libertados. Rezo por você aos pés desse crucifixo miraculoso. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Ó Deus de misericórdia e de bondade, abençoai todos os devotos das santas chagas e que nós compreendamos que este é um sinal, as santas chagas no Cristo ressuscitado, um sinal da sua ressurreição e da nossa redenção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse é o lugar. A partir daqui, nós iremos para a igreja de São Domênico, onde estão as relíquias de Santa Catarina de Sena. Nas santas chagas de Jesus, somos curados, libertados. Amém. Queridos filhos e filhas, nós estamos em Siena. Siena, da onde nós conhecemos mais pelo nome de Santa Catarina de Sena. Mas aqui também é lugar de 2 milagres eucarísticos. Portanto, começamos os milagres eucarísticos. Se os guias vão levá-los, não sei, mas aqui tenho que registrar 2 milagres eucarísticos importantíssimos, não mais que o que veremos em Lanciano, mas sem dúvida também. O primeiro milagre eucarístico acontece em 1330. 1330. Um sacerdote, ele vai levar a Eucaristia para um doente e ele coloca dentro do seu breviário. O que é breviário? É um livro de oração chamado hoje Liturgia das Horas. E ele apressadamente, eu diria, talvez cansado, meio aborrecido, ele coloca a hóstia e vai levar meio que obrigado, meio que enfadado. Vou ter que levar essa hóstia. E o que acontece? No meio do caminho, ele começa a olhar que do breviário começa a sair sangue. A hóstia se liquidifica. E essas páginas estão guardadas na Basílica de Santa Rita de Cássia, que não é esta, chamada de Corpus Domini. O que eu reflito com isso? Às vezes, e nós padres somos os mais tentados, escute o que eu estou dizendo, a maioria dos milagres eucarísticos acontece na mão dos sacerdotes. E esse é o milagre que acontece. Você vai dizer, padre, isso não é real. Meus irmãos, eu lhes garanto, e aqui nós precisaríamos explicar, Deus precisa fazer milagres? Não. Quem precisa de milagres somos nós. E os milagres acontecem na vida para nos fortalecer. Se você entregar um milagre ao incrédulo,
ele vai tentar achar todas as possibilidades possíveis e inimagináveis para dizer: não é o milagre. O milagre é a vida. O milagre de você acordar todo dia, o milagre de, às vezes, tantas libertações que acontecem na nossa vida, acredite, são reais. Só que o incrédulo olha e vê coincidência. O incrédulo olha e vê que foi o acaso. Quem olha com os olhos da fé, vê a divina providência do Senhor. Depende do teu olhar. O segundo milagre que poderão contemplar, se vossos guias o levarem, na igreja de São Francisco, aqui perto, um pouco íngreme, mas valeria a pena visitar. Os ladrões entraram na igreja. Em alguns lugares vocês vão ouvir de 500 e poucas hóstias, e de fato, mas é que depois as hóstias foram testadas várias vezes, porque há mais de 280 anos elas estão incorruptas, intactas. Foram roubadas e foram jogadas junto com as esmolas e com o dinheiro, com papéis. Quando entraram na igreja, o sacerdote percebeu que haviam mexido nas hóstias e foram à procura e encontraram essas hóstias jogadas num campo. Hoje restam aproximadamente 223 hóstias. Muitos estudos foram feitos. Elas foram guardadas em lugares insalubres, foram guardadas em caixas, foram guardadas de várias formas. Foram mandadas por Papa Pio, depois foram mandadas por Papa Paulo VI. Na última visita pastoral esteve aqui São João Paulo II e simplesmente diz: é presença divina. Hóstias que há mais de 280 anos se mantêm com a mesma nitidez, substância, frescor, textura, dando provas, o que os químicos não puderam dizer, de que ali Deus quis dizer: sou eu que estou presente. Estamos numa igreja que também exalta uma grande mulher. Nós estamos falando de Santa Catarina de Sena, ano de 1347. Que ano que é? 1347. Nós estamos falando da Idade Média. Uma menina, filha dentre 25 filhos, pais pobres demais, e a pobreza era tanta que essa menina nasceu e cresceu doente, franzina, fraca e analfabeta. Imagina, aos 7 anos, por conta própria, entregou sua alma a Deus e disse que faria uma união e uma castidade. Aos 15 anos entrou na ordem terceira das dominicanas, nunca foi freira perpétua, sempre uma leiga consagrada. Morreu com 33 anos de idade, com um derrame fulminante. Primeiro ponto, dedicou uma vida para cuidar dos doentes e dos pobres. Segundo, uma mulher em 1347 tinha contato com os políticos, com os reis, com as rainhas e com os papas, analfabeta. Influência política. Quarto, ela conseguiu que depois de 70 anos que o Papa, por brigas, gente, aqui eu tenho que admitir brigas, discussões, papas e antipapas, o Papa já estava há 70 anos na cidade da França de Avignon,
vários papas franceses. E você vai dizer, qual o problema de ser papa na França? Na verdade, havia uma disputa pelo poder. Essa mulher foi que conseguiu convencer o Papa Gregório a vir para Roma, que não ficou na Itália, e só conseguiu que o Papa Urbano VI voltasse para Roma. Uma mulher analfabeta, essa mulher fraca, pobre, franzina, dentre 25 filhos, ela não recebeu 10 talentos. E alguém pode pensar com castigo. Na fase adulta, essa mulher ainda teve as 5 estigmas de Jesus Cristo. As santas chagas nas mãos, nos pés, na cabeça. Alguém diria, Deus judiou. Não. Essa mulher não tinha 10 nem 2, ela tinha 1 talento. Só que ao invés de enterrar, essa mulher de 1 passou para 10 talentos, porque ela disse, o que tenho, eu tenho pouco, mas o que tenho eu te dou. E Deus aceitou e fez o que diz o texto, deu 100 vezes mais. 7º ponto, ela evitou um cisma dentro da igreja. 8º ponto, foi ela que conseguiu, na sua época, ser, em 1376, a figura mais proeminente, que enquanto os papas falavam e não era acreditada, a igreja foi desacreditada nos papas, as pessoas a ouviam e obedeciam. Você entende o que é isso? 9º ponto, uma mulher, sem falar em feminismo, que está séculos na frente do seu tempo, escreveu, ela por mais que era analfabeta e aprendeu a escrever algumas coisas, ela não tinha habilidade na escrita, então ela ditava as cartas ao Papa, ela ditava as cartas aos reis, ela ditava a carta aos nobres, e ela ditou um livro que é único, O Diálogo da Divina Providência. 11º ponto, uma mente privilegiada, 1 talento. Foi a primeira mulher, com Santa Teresa d'Ávila, em 1970, que Papa Paulo VI, de 33 doutores da igreja, foi a primeira a ser proclamada a doutora. Analfabeta proclamada doutora da igreja. Padroeira da Itália, junto com São Francisco de Assis, os 2 padroeiros, Santa Catarina de Sena, São Francisco de Assis, e também Santa Teresinha Benedita da Cruz. Mas também padroeira de Roma, das enfermeiras da Cruz Vermelha. Mulher de origem humilde, com 1 talento, soube fazer o bem. Franzina, doente, 33 anos, morreu. Além de doente, o diabo lhe atenta até o fim. E as cruzes, as santas chagas de Jesus, ela sempre disse, Senhor, se há o que sofrer ainda para a redenção do mundo, pode me dar. Sou fraca, mas na fé sou forte. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Muitos de vocês escutaram dos guias, mas faço para que não haja dúvida. É importante você perceber que nós estamos num período de 1264. E esse é o período em que há muitas heresias, aonde se nega, de um lado, já antes, o arianismo, a negação da divindade, outros negam a humanidade. A fé está sendo construída. E nesse momento, eu diria que nós vivemos uma forte convulsão, negando a presença real de Jesus. Não é muito diferente de hoje. A questão é que antes era discutido abertamente, hoje é o pior dos ateísmos que vivemos. As pessoas simplesmente não discutem, não falam, porque não se importam. A indiferença é uma grande forma de desamor. Eu fico pensando se Nossa Senhora nas aparições, 300 anos de de Fátima, 300 anos de Aparecida, 100 anos de Fátima. Quantas vezes ela disse: parem de machucar o coração de meu filho. Eu falava no ônibus e repito aqui, nós saímos de Santa Catarina de Sena, que foi a primeira transplantada. E depois vocês vão ver nas mídias, eu fui até a casa, onde ela disse: Senhor, eu te dou todo o meu coração. E o Jesus disse: eu quero. E num momento de êxtase, Santa Catarina de Sena, Jesus aparece e diz: deste-me teu coração, eu o arranquei e tomei posse. Dou-te agora, Catarina, o meu. E ele dá um novo coração a Santa Catarina. Mas o tempo hoje é de um coração duro, de incredulidade. Uma viagem como esta, e volta a dizer, abrindo os olhos da fé, além dos santos italianos, é termos um contato com a Eucaristia. Queridos filhos, a Eucaristia é exclusividade dos católicos. Isso não nos faz melhores do que ninguém, mas nos dá grande responsabilidade. Não é a mesma coisa quando dizem que é a Santa Ceia, não é a mesma coisa. A transubstanciação só acontece nos nossos altares, onde acontece o pão não é mais pão, mas é carne. O sangue não é mais, o vinho não é mais vinho, mas é sangue. E nós recebemos Jesus de forma incoerente, porque não queremos mais confessar, porque não queremos examinar e perscrutar nossos corações e perceber o quanto nós duvidamos de Deus. E eu digo com certeza, aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo do Evangelho de hoje: vereis coisas ainda maiores do que esta. Ora, se o Deus do Antigo Testamento tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, então por que duvidar de que o Deus que fez maravilhas continua a fazer? O Deus que fez no Antigo Testamento tantos sinais e prodígios, teria acabado de fazer os seus prodígios para nós? Não. Este é um lugar de prodígio. Beata Juliana, em 1260 e pouco, teve uma visão, onde Jesus lhe pedia que fizesse uma festa para o corpo de Deus. Você vai dizer, mas por que uma festa? Se você ler Jesus na última ceia, ele disse: tomai, comei, tomai e bebei. Mas eu te pergunto, na quinta-feira santa, tem como fazermos uma festa para Jesus Eucarístico? Não, porque no final da celebração não tem nem bênção. A missa que começa festiva, com o lava-pés, com a instituição da Eucaristia, com a instituição
do sacerdócio termina com a traição de Judas. E quinta-feira santa começa o suplício de nosso Senhor. Portanto, não se tem dia para celebrar alegremente o presente, a dádiva do céu. Santa Juliana teve essa visão e procurou um padre, Padre Jacques Pantaleon, e contou sua visão. Décadas se passaram. Esse padre foi nomeado cardeal. E a divina providência o fez papa. Estava ele aqui. Nós estamos em Orvieto. Aqui fazia parte das terras papais. Portanto, aqui pelo menos 50 papas tinham sua moradia aqui. E aqui estava Urbano IV, com toda a sua comitiva. Por quê? Porque é uma fortaleza natural, nós estamos em cima de um vulcão. As pedras com que são feitas cidades são pedras vulcânicas, tanto que embaixo existem escavações de uma outra cidade, que não podemos ver hoje. Mas uma cidade realmente do tempo dos etruscos, antes da civilização romana. E eles puxavam as pedras. Aqui é uma fortaleza natural. Então, em momentos de dificuldade, os papas vinham para cá. Papa Urbano estava aqui. Perto daqui, uma cidade chamada Bolsena, bem perto. Eu falava que a dúvida e a incredulidade não está em você, não tenha vergonha. Ora, esteve em Tomé, a dúvida esteve em Pedro, a dúvida esteve nos discípulos de Emaús. As dúvidas perscrutam o coração daquele que quer crer. Aquele que não quer crer, o inimigo nem se preocupa, mas quem tem fé, o inimigo apavora. Acredite que eu estou dizendo. Se você tem dúvidas, é porque Deus está trabalhando em você. De dúvidas em dúvidas, chegamos a certezas. Quem não se questiona, não cresce. Um padre, chamado João Pedro, celebrava a poucos metros daqui, na cidade de Bolsena, e tinha uma crise muito grande. E cada vez que ele levava o cálice, ele dizia: será que é mesmo? Cada vez que ele falava tomai e comei, será que é mesmo? Não obstante isso, não deixava de rezar missa. Não é porque não cremos ou temos dúvidas que podemos deixar a nossa fé. Deus vai responder nossas perguntas. Ele saiu da Alemanha, alguns dizem de Praga, e foi em peregrinação a Roma, pedindo a Deus que mostrasse a verdade. Já retornava para casa e foi rezar missa. Em 1264, ele começa o rito, faz aquele momento da epíclese que chama-se enviai o vosso Espírito para que essas oferendas se tornem no corpo e sangue de Cristo. Se você observar na missa, o padre faz esse gesto, que é a efusão do Espírito Santo. Não é o padre, mas é a ação de Deus in persona Christi. Pega o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Se ajoelha. Contam as crônicas que nessa hora o inimigo lhe assaltava o coração e perguntava: o que estou fazendo? Quando tomou o cálice, elevou os olhos aos céus e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue derramado por vós, e para todos os pecados, fazei isto em memória de mim. Ele coloca o cálice
se ajoelha, quando se levanta, ele se depara com a hóstia e o sangue por sobre todo o corporal. Num primeiro momento, ele não se sentiu orgulhoso desse ato. Ele se sentiu como um castigo de suas dúvidas e quis esconder das pessoas. Diz que ele juntou o corporal e tentou ir para a sacristia, e nessa ida caíram pingos de sangue que até hoje estão em Bolsena. Mal terminou a missa, sai ele correndo daqui para Bolsena. Alguém corre antes e diz ao Papa Urbano: um milagre aconteceu. O Papa vem com toda a sua comitiva, e quando chega nessa comitiva até a Ponte do Sol hoje, antes a Ponte do Rio Claro, Papa Urbano IV olha aquele sanguíneo, aquele corporal, se ajoelha em adoração. Papas, cardeais, se ajoelham adorando o santo corporal manchado de sangue. Queridos filhos, no mesmo ano, no dia 11 de agosto de 1264, a antigo pedido de Jesus à Beata Juliana, por esse milagre acontece. É proclamada o dia da solenidade do corpo de Cristo. Repito, não se sabe por quê. Todos os lugares são lugares de manifestação, mas há lugares especiais que Deus escolhe. Quem já viajou comigo sabe que Lourdes é um lugar de cura. Aparecida é um lugar de cura. E Deus escolheu esta capela para que as pessoas vejam. Esta capela, para que quem olhar, veja no corporal verdadeiramente o sangue de Jesus. Filhos amados, Deus nos ama tanto que nos dá sinais. Deus nos ama tanto que Ele quer que nós acreditemos na Sua palavra. Peça a Deus: dai-me, Senhor, mais amor e Eucaristia e um coração adorador. Ao irem ver, verão o tabernáculo fechado, só 4 vezes no ano é aberto. Na Páscoa, no Natal, Corpus Domini, Corpus de Cristo, e na Assunção de Nossa Senhora. Mas mesmo que nossos olhos não veem, não se sustentaria tanto tempo. Analisado, a igreja não se cansa de pedir que os sinais sejam avaliados por médicos, químicos. Só quero lembrar para você um fato para tirar qualquer dúvida. Guadalupe, a própria NASA fez estudos sobre o manto de Guadalupe e de Turim. E não há explicação porque as cores levitam no tecido. A igreja é muito cuidadosa no que fala. Ela não quer nos levar ao engano. Ela não quer manipular nossa mente. Ela não quer determinar o que pensamos. Ela apenas explicita os sinais que Deus dá para nos facilitar na fé.